Oi, meus amores! Me digam se vocês não estavam morrendo de saudade daquela linha caprichada para mesclar os nossos conhecimentos de produção textual e língua portuguesa. Eu sei que vocês estão altamente entusiasmados para a nova descoberta, para a nova aventura de hoje. O que vamos descobrir sobre nossa língua? Não sai daí! E hoje, antes que vocês perguntem e estranhem ao longo desse vídeo, hoje eu estou sozinha, mas vocês vão ficar na saudade para matar um pouquinho dela no encontro online de vocês, na aula virtual com a tia Ju. Beleza? Então nós vamos fazer o que hoje nessa aula? Descobrir muita coisa sobre nossa língua, discutir gênero textual e gramática e ortografia. Então, vamos começar? Vamos deixar de conversa? Guardou a ansiedade aí? Não guarde não. Vamos matar essa curiosidade toda e descobrir o que a gente vai ampliar de conhecimento e de descoberta na aula desta semana. Pois bem, qual é o título? Compreendendo a língua. Isso fala de quê? Da seção do nosso módulo que trata sobre os conhecimentos gramaticais e ortográficos da nossa língua. Beleza? Então, no último vídeo estudamos a notícia e neste vídeo vamos explorar o gênero textual carta de leitor. Você é leitor? Será que você se interessaria em escrever uma carta para aquele jornal, para aquela revista, para aquele livro, para aquele autor que você gosta? Vamos descobrir como nessa aula de hoje, tá? Observando que ao escrevê-la, ao produzir uma notícia, nós precisamos cumprir com as características do gênero, além de escolher bem as palavras e organizá-las corretamente. E é aí que entra a gramática e a ortografia, né? Pra gente não ficar na dúvida. Durante essa semana, descobriremos mais sobre o verbo e qual é a sua influência diante das outras palavras. Para que ele serve? Por que ele existe? Por que nós usamos? E quando nós devemos usar os verbos? Vamos embarcar nessa viagem? Vamos sim! Vamos mais do que sem demora. Então, apresentamos para vocês algumas manchetes de notícia. Tiramos esses exemplos do G1, que nós sabemos que é a notícia lá de todas as áreas. De esporte, de economia, de sociedade, ou seja, de um pouco de tudo, de notícias nacionais e algumas também de cunho internacional. A gente descobre lá no G1. Então, nós trouxemos aqui algumas manchetes. Temos: Brasil vive fuga de investimentos e crise ambiental pode agravar a situação. Lembrando, a notícia, assim como todos os textos, ela vai apresentar um título que resume um pouco o assunto que vai ser tratado nas linhas a seguir e que apresenta a linha fina, ou em alguns casos chamados de subtítulo, ou seja, há uma explicação a mais para que no momento a gente tenha acesso a essa notícia, a gente fique melhor situado, saiba melhor sobre o que vai falar. Então, na linha fina, economistas explicam que cenário de incerteza política, descontrole de gastos e desmatamento leva estrangeiros a tirarem dinheiro do país. Uma notícia econômica, né? De certa forma política também. Noiva que levou bolo de charrete consegue indenização. Coitada, né, gente? No dia dos sonhos, combina com a empresa para poder ser levada de charrete e a charrete não chega. Mas ela conseguiu indenização, né? Ainda bem que deu tudo certo. E uma outra do interior de São Paulo, dono de chácara é multado por festa com muvuca na piscina. Gente, em tempo de coronavírus, de distanciamento social, de isolamento, a pessoa fazer uma festa, é não se preocupar com a própria saúde e com a saúde dos outros também, né? Que bom que foi interrompida. Que bom que a festa foi interrompida, deu tudo certo. Então, nós vimos aqui 3 exemplos de notícias que falam sobre assuntos diferentes. E algumas até com uma linguagem menos formal. Não é isso quando eu falo que noiva que levou bolo de charrete, né? É uma gíria que a gente usa. E o outro, festa com muvuca na piscina. Muvuca.
Seria o quê? Um aglomerado, grande quantidade de pessoas na piscina. Ou seja, a depender da intenção de quem está produzindo aquela notícia, ela pode inserir sim algum termo extra. Para isso, a gente vai chegar lá na frente, descobrir um pouquinho mais como se apropriar de certos termos, tá? Ok, vimos aqui a notícia e lembramos de uma coisa. Nós lembramos que a notícia sempre vai ter um título, pode apresentar a linha fina, o subtítulo, e o que a tia Ju falou bastante com vocês na aula passada foi essa organização em forma de pirâmide invertida, né? A conhecida como lead, que na organização as informações principais vêm ao início e na sequência do texto vem informações extras para situar melhor o leitor. Mas sempre ao início as informações chaves, localidade, que acontecimento foi, a principal causa, e muitas vezes o período em que aconteceu essa notícia, tá? E abaixo vem informações extras, tá? Dando também espaço para que pessoas envolvidas naquela situação possam se posicionar, mostrar a sua visão própria, beleza? Bom, vimos a notícia e vamos descobrir um pouquinho sobre a carta de leitor, né? Produzimos a carta com a intenção, né, de trocas de informação, de divulgação de dados pessoais, de partilha de notícias e, nesse caso, tem uma forma de carta bem específica, que é a de leitor, que já vai cumprir com outro papel social, mas a gente vai descobrir. Então, temos um exemplo, carta de leitor. Aí temos a identificação, né, gente? O cabeçalho. São Paulo, 22 de novembro de 2008. A revista Veja. Gostaria de parabenizar a equipe de redação pela excelente entrevista. Eu, como homem responsável pelo sustento do lar, concordo plenamente com os argumentos apresentados pelo historiador Van Creveld. Nós, homens, carregamos nos ombros uma carga imensa, seja por motivo de ordem financeira ou familiar. E por isso, com certeza, sofremos muito mais com o estresse do que as mulheres que desfrutam de paz e tranquilidade em seus lares. Atenciosamente, José Antônio Souza. E aí a gente descobrimos. A revista estava falando sobre algo relacionado ao lar. Talvez como organizar, adquirir compra, como ter tranquilidade para poder manter tudo em ordem na casa. E como, na maioria das vezes, as mulheres são responsáveis por essa parte, quando os homens que são do negócio, que estão mais trabalhando fora, que acabam se sentindo a necessidade ou no prazer de ajudar, acabam se batendo, porque não é uma área que alguns deles têm o costume de estar inseridos. Então, a revista foi feliz nisso, ajudou a essas pessoas que querem ter uma melhor desenvoltura com relação às coisas do lar. Bom, vimos que foi um leitor, alguém que teve acesso ao conteúdo dessa revista, que leu e que se posicionou, correto? Pois bem, então nós sabemos que o leitor, ele vai ter o espaço, a oportunidade de escrever para aquela revista que ele gosta, para aquele jornal, para aquele escritor que ele gosta, né, com algumas funções específicas. Mas espera lá que a gente vai descobrir. Primeiro nós vamos ver algumas informações. Todo gênero textual cumpre com um objetivo e com uma organização. Nós vamos ver como é que se organiza e qual é o objetivo principal da carta de leitor. Então, a carta é direcionada aos veículos de informação, ou é um texto direcionado aos veículos de informação. Expõe a opinião do leitor como dica ou crítica. No caso do exemplo que nós vimos, ele estava parabenizando a redação, ou seja, ele estava elogiando, tá? Mas ele poderia estar fazendo uma crítica ruim, né? Ao invés de estar fazendo uma crítica boa parabenizando, ele poderia criticar de forma negativa, apontando o erro. E aí, o que caberia? A empresa corrigir e reformular, se fosse do interesse dela, tá? Então, o leitor tem total espaço para fazer críticas e dar sugestões também.
tá? É um texto público, então ele vai ser divulgado na revista, numa seção específica ou no jornal, para que as pessoas tenham acesso a essa informação. E como organização, nós temos a apresentação, temos o cabeçalho, que é a informação de local e data no qual foi produzida. Temos a saudação, né? Para quem essa carta é direcionada? Né? Nós não fazemos título, fazemos a saudação direta para a pessoa. Temos o corpo do texto em si, o que ele quis dizer, né? Temos a despedida, atenciosamente, e tem também a assinatura, a identificação, tá? Sempre que o leitor produz uma carta dessa, ela não vai ser anônima, ele vai se identificar. Por isso tem todos os dados, beleza? Pois bem, no momento de produzir qualquer texto, seja oral, seja escrito, nós precisamos ter determinados conhecimentos linguísticos. Nós temos que ter um certo domínio das palavras para a gente utilizá-las de forma correta, tá? E o grupo de palavras que nós vamos descobrir um pouco mais é o verbo. Nós já sabemos que sempre precisamos, sempre que narramos, sempre que contamos algo, ou até coisas que iremos fazer, nós utilizamos verbos, que é um grupo de palavras específica usado para poder expressar ou dar ideia de ação, de estado ou de fenômeno da natureza. E nós vamos descobrir isso aqui, tá? Verbo e sua relação com outras palavras. Quando nós falamos, não usamos só um grupo de palavras, usamos vários. Mas quando a gente sabe para que funciona, a gente organiza melhor no nosso enunciado, tá? No nosso texto escrito ou oral. Então, o verbo é a palavra usada para expressar os acontecimentos à nossa volta. O verbo exprime ação, estado e fenômeno da natureza. E nós vamos compreender melhor como é que funcionam e por que os benditos verbos não são de um jeito só. Por exemplo, nós temos o grupo dos substantivos, que são as palavras que dão nome aos seres. Aos seres, aos objetos, aos sentimentos, aos lugares, países, às pessoas, aos animais, às espécies da fauna, da flora, enfim, tudo o que nós conhecemos tem um nome. E esse nome é atribuído através dos substantivos. Ok? Outro grupo de palavras, por exemplo, que nós usamos bastante, são os adjetivos, que são as palavras que dão qualidade ou características. Feio, bonito, lindo, magro, alto, baixo. Então, ele possui uma função específica. Nós vamos usar diferentes para poder exprimir essa ideia de característica ou de qualidade. Já os verbos, eles vão expressar ações diferentes, tá? Ou seja, ele pode expressar uma ação, uma coisa que as pessoas ou que os seres animados fazem. Exemplo, fomos à praia ontem. Quando eu falo isso, eu digo de uma ação de pessoas. Eu que falei e mais alguns outros amigos. Quando eu digo, o cachorro fez xixi na porta da vizinha, foi uma ação que um ser fez, tá? Um ser vivo fez, o cachorro. A bola quicou e caiu no telhado do vizinho. É uma ação também que aconteceu com um objeto. Então, todas as vezes que é uma coisa que alguém ou algo faz, é uma ação. Só que os verbos, eles também podem indicar estado. Não vai indicar coisa que a pessoa está fazendo no momento. Exemplo, João continuou em silêncio. O João estava quieto, continuou quietinho. Quando eu falo esse quieto, é uma ação? É um estado, né? Ele poderia estar conversando ou ele poderia estar quieto. Quando eu digo, estamos na sala, a gente não está descrevendo nenhuma ação, né? Se é a realização da atividade, se é discussão, se é uma brincadeira, se é uma dinâmica. A gente não está falando isso. A gente está simplesmente indicando em que circunstância a pessoa está, em que local essa pessoa está. Então, o verbo, ele pode indicar, sim, uma circunstância ou o estado da pessoa, tá? E temos também
os fenômenos da natureza, assim como os seres humanos podem fazer e alguns objetos inanimados podem realizar alguma ação, a natureza também, que são ações diferentes das dos seres humanos. Então tem coisas que só a natureza pode fazer, tá? Exemplo, tem chovido muito esses dias. Nós podemos chover, gente? Não. A natureza que pode. Nós podemos alagar? Nós mesmos não podemos alagar. A gente pode usar, Joana tá alagada de tanta lágrima que ela tá prendendo. Aí já é um outro significado que nós estamos usando, tá? Trovejar, relampejar são ações da natureza que nós não conseguimos fazer. Então nós temos as ações dos seres humanos e as ações da natureza. Além disso, nós temos os estados também, os verbos que vão indicar as circunstâncias da pessoa no momento. Beleza, gente? Se tiver qualquer dúvida, anotem e guardem, tá? Pra gente conversar sobre ela na nossa próxima aula online. Façam atividade com bastante atenção, com dedicação, com cuidado, tá? Observem como é que essas ações, quando eu vou transmiti-la, tem a ver com o uso de outras palavras também, beleza? Eu vou encontrar vocês, eu tenho certeza que vocês vão estar afiados no conteúdo. Vão ter visto esse vídeo com bastante atenção e vão ter realizado toda a atividade. Eu aguardo vocês no nosso encontro online. Beijo e até a nossa aula.